Alô, comunidade do ICL, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente do dia 12 de agosto de 2026. É o programa que traz sempre ao vivo, às 5 horas da tarde, as principais notícias do Brasil e do mundo. É um resumo comentado com informação e análise a quente dos principais fatos. E a gente tem também a atualização das notícias e muita gente nos acompanha depois, né, no programa que fica gravado durante a noite. É um prazer contar com todos vocês por aqui e hoje contamos com o retorno da Laura Cotio na atualização das notícias. Bem-vinda de volta, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Muito bom estar de volta, mas também fui bem representada pela Letícia, né, que estreou aqui, também pelo Bruno, que sempre me substitui muito bem. Rodrigo, eu quero chamar vocês todos que estão nos assistindo para participarem da nossa enquete no YouTube. A gente sempre coloca uma enquete no começo do programa sobre um tema que a gente vai tratar e a enquete de hoje está aparecendo aí na tela também. Olha só, por que Flávio deu a informação errada no currículo? E as opções são: primeira opção, ele quis parecer inteligente; segunda opção, tem uma equipe preguiçosa; e terceira opção, ele está acostumado a mentir, Rodrigo. Além disso, antes de passar para você, eu quero pedir para o nosso espectador deixar seu like, se inscrever no nosso canal e comentar no chat de onde está assistindo ICL Urgente. Vamos lá. Eu dei uma risadinha aqui porque faltou todas as alternativas, né? Valem todas, né? Equipe preguiçosa, daqui a pouco a gente vai explicar melhor essa história. Como é que ele colocou no currículo, ele não, né, a equipe dele, algo que é completamente inverídico. E depois o próprio Flávio Bolsonaro admitiu, né? Ele quis parecer inteligente, a equipe dele fez uma pesquisinha daquelas mal feita pela Wikipedia, né? Ela está acostumada a mentir também, tudo junto. Mas dê a sua opinião aí na enquete, porque é mais um fato relacionado ao Filho 01, que é candidato, tem apoio de muita gente no bolsonarismo, mas é uma atrapalhada atrás da outra. Impressionante, impressionante. Bom, vamos começar por aí então. Mentira tem perna curta? Flávio Bolsonaro simplesmente inventou, que fez uma pós-graduação em Ciências Políticas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a famosa UFRJ. Eles não gostam de universidade pública. Eles atacam a universidade pública, mas na hora de colocar no currículo ele quis tirar uma casquinha e colocar ali, fiz pós em ciências políticas. Só que não, né? A especialização que aparecia no currículo estava no perfil do Flávio Bolsonaro no LinkedIn. Na biografia também, que foi enviada aos portais de notícias para a campanha e nas páginas oficiais do Senado e da Assembleia Legislativa. Dá uma olhada aqui, está aqui no telão, para a gente comprovar o que a gente está falando. Flávio Bolsonaro, senador da República, advogado, especialista em políticas públicas, pré-candidato à presidência. Formação acadêmica, Universidade Federal do Rio, especialização em ciência política. Só que não rola, gente. E aqui aparece também, olha, em um currículo, quando ele foi deputado na Assembleia Legislativa, também colocou a mesma informação. Ele fajutou isso daí e foi passando. A mentira foi passando do mandato de deputado estadual para o mandato de senador. Agora ele ia chegar a concorrer à presidência com mais uma mentira pendurada no currículo? Acontece que a UFRJ afirma que não tem registros de que Flávio Bolsonaro passou por lá. Nada. A turma do bolsonarismo só entra na universidade para fazer bagunça, para atacar estudante e professor. Isso eles sabem fazer. Procurada, a campanha do candidato à presidência pelo Partido Liberal afirmou que se trata de um erro, possivelmente extraído das páginas da Wikipedia. Ou seja, alguém colocou essa informação lá, os assessores pegaram e foram colocando no currículo. Já que colou, né? Se colar, colou. Só que não colou não, porque o UFRJ desmentiu. Então fica para coletânea de fatos bizarros relacionados à campanha de Flávio Bolsonaro, que começou a campanha ou a pré-campanha desmentindo que conhecesse, que tivesse recebido dinheiro do Banco Master e foi desmentido algumas horas depois e teve que admitir que recebeu sim, tinha até gravação. E agora um erro, talvez alguns possam considerar, mas é um erro menor. Mas não é não, gente. É uma fajutagem, é uma picaretagem. Você colocar que fez curso de especialização pós-graduação sem ter passado por lá. Dá a dimensão do que é essa turma do bolsonarismo. Mas vamos adiante, está feito o registro aqui.
O Tribunal Superior Eleitoral deve multar o candidato Flávio Bolsonaro pelo uso indevido de inteligência artificial na campanha. O presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, que foi nomeado pelo Bolsonaro, vai se reunir amanhã com os colegas para avaliar a ação sobre o uso dessa imagem que está aí na tela, ó, que foi quando o Jair Bolsonaro foi transformado num avatar, uma fake, uma imagem fake, um áudio fake. A boca dele estava mais esquisita do que o normal ainda, hein? Aí nesse vídeo, agora que eu reparei. Foi durante a convenção no Partido Liberal. Laura, como é que vai ser isso? O Cássio Nunes Marques vai se reunir com os outros ministros? Já decidiram qual é a punição que vem por aí? Rodrigo, o ministro Nunes Marques, ele é o relator da ação sobre o uso da IA no TSE e ele vai defender a aplicação de uma multa para o Flávio Bolsonaro, sem maiores punições aí, como, por exemplo, uma sanção que afetasse a candidatura. A avaliação é de que não se tratou de um ato oficial de campanha, então a multa serviria mais como um alerta. Mas, claro, caso ocorra uma reincidência, aí sim poderiam existir sanções mais graves. O Nunes Marques, ele pretende usar esse caso para debater com os outros ministros da Corte, no caso o TSE, a aplicação da resolução que trata da IA nas eleições, que já está em vigor, né? A gente já comentou isso aqui no CL Urgente. Além disso, os magistrados do TSE devem debater sobre aquela decisão do Nunes Marques que suspendeu uma pesquisa da Atlas Intel no auge da crise Dark Horse. O resultado do levantamento mostrava uma queda do Flávio Bolsonaro. E aí a justificativa do Nunes Marques foi de que a pesquisa fez o uso do áudio em que o senador aparece pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro, para também saber aí a opinião dos entrevistados e por isso a suspensão, Rodrigo. O TSE tem que avaliar porque, Laura, a gente já explicou isso aqui várias vezes, né? Na pesquisa da Atlas, eles primeiro perguntaram em quem o senhor ou a senhora vão votar para presidente. Fulano, ciclano, Caiado, Zema, Lula. Depois, no final da pesquisa, o senhor já ouviu esse áudio aqui? Qual a sua opinião sobre esse áudio? E aí rodavam o áudio. E é um áudio verdadeiro. O Flávio Bolsonaro pediu dinheiro para o banqueiro corrupto e bandido Vorcaro. E o Cássio Nunes Marques suspendeu a pesquisa. Só que ela já tinha se espalhado por aí, rodado bastante, não adiantou nada. O TSE vai se pronunciar também sobre isso. Além, os outros ministros têm que também decidir ao lado do Cássio Nunes Marques se vão dar uma multa para o Flávio pelo uso indevido de IA na convenção do PL. Com a carinha, né? Carinha feia do Jair Bolsonaro ali no telão, nesse caso feia e falsificada. Duplamente horroroso o procedimento do Partido Liberal. Bom, para finalizar aqui a editoria de Flávio Bolsonaro, a cúpula da campanha do 01 está aliviada com a participação de Michele Bolsonaro nos vídeos da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Ontem ela e Flávio se encontraram no comitê de campanha, a gente até citou aqui, o que a gente não tinha mostrado ainda era a imagem, né? Houve até um registro de um abraço, com um beijinho, assim. O que vocês acham? Olha, cara, é aquele beijinho que a pessoa até olha para o outro lado, né? O Flávio tenta se aproximar e a Michele está ali, um abraço assim meio desajeitado. É sinceridade ou falsidade? O que você acha dessa fotografia? Não é bem uma foto, né? É um take do vídeo, feito assim rapidamente nesse encontro entre os dois no comitê de campanha. Bom, então esse é o registro ali no momento em que a Michele chegou, justamente para se encontrar com os políticos e para dizer que vai gravar assim os vídeos ao lado do Flávio na campanha. Na gravação que vai ao ar a partir do dia 27 de agosto, a Michele deve afirmar que a crise com o enteado é uma página virada e que colocou uma pedra sobre esse assunto. Laura, tem que ver se é um pedregulho pequenininho, se é um paralelepípedo, se a pedra pode ser tirada e voltar à crise mais para frente, né? Rodrigo, essa fala da Michele botando panos quentes aí deve aparecer já nas primeiras peças da campanha eleitoral do Flávio. A ex-primeira-dama afirmou que todo mundo tem problemas com a família e aí ela ressaltou que agora todos eles estão unidos em torno do mesmo objetivo, que no caso é derrotar o presidente Lula nas eleições. A Michele ainda diz que não guarda mágoas das críticas feitas pelo Flávio Bolsonaro. Mas tudo isso, como você falou, claro, Rodrigo, é na frente das câmeras, né? Porque nos bastidores a gente sabe que a
história não é bem assim. A Michelle, ela não deve nem participar presencialmente da campanha do 01 e também não se sabe nem se ela vai comparecer, né, ao evento, ao lançamento da campanha em Copacabana no domingo. A avaliação é de que, da ex-primeira-dama, né, ela decidiu pôr um ponto final no embate para quê? Para evitar ser apontada como uma das responsáveis por um eventual fracasso eleitoral do Flávio Bolsonaro. Ou seja, se o Flávio perder nas eleições, a Michelle não quer que apontem o dedo e falem, olha, a culpa foi sua. E aí, para fechar o assunto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi o responsável aí por convencer a Michelle a gravar o vídeo em apoio ao Flávio, que vai ao ar aí na campanha eleitoral na TV e no rádio, Rodrigo. Então tá feito o acerto, formalmente as desculpas estão dadas, ela colocou uma pedra nesse assunto, vai gravar, mas não vai fazer campanha de rua. A princípio é isso que está previsto nesse reencontro Michelle-Flávio Bolsonaro. Bom, vamos sair de um candidato e vamos para o outro, né? Vamos para o líder das pesquisas, o presidente Lula. Ele se reuniu hoje com Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E aí não é campanha eleitoral, mas é gestão, governo, né? A conversa aconteceu no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente, e contou ainda com a presença do ministro das Relações Institucionais, o ex-deputado José Guimarães. E também estava lá a líder do governo no Senado, a Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco. Lula conseguiu destravar com Alcolumbre várias pautas que devem ir à votação no Congresso Nacional, são consideradas estratégicas aí pelo governo, mas as duas propostas principais, essas o Alcolumbre não permitiu que fossem colocadas na mesa para serem destravadas. São elas: o fim da escala 6x1 e a PEC, né, a proposta de emenda constitucional da segurança pública. Já o PL da misoginia, para combater misoginia, né, e a violência contra a mulher, é uma proposta para a qual o Lula pediu urgência, também deve ficar para depois da eleição. Então o Alcolumbre, tudo que é mais polêmico no entendimento dele, né, ele tirou da mesa e não colocou para conversar com Lula. O Alcolumbre disse a interlocutores que a culpa disso é do Lula, que ficou 90 dias sem conversar com ele, Alcolumbre. Ô Laura, se um monte de coisa foi deixada de fora, o que foi destravado, então, nesta conversa entre Lula e Alcolumbre? Vamos lá, Rodrigo. Um dos principais pontos destravados foi a instalação de uma comissão mista para avaliar a medida provisória que revogou a taxa das buzinhas, que é aquela tributação sobre pequenas compras que são vindas do exterior. Essa medida ela tem forte apelo popular e a revogação já está em vigor, só que a MP ela vai perder a validade no dia 8 de setembro se ela não for votada pelo Congresso, por isso a urgência disso. Também entraram no acordo pautas menos conhecidas pelo público em geral, né, pela população em geral, como o financiamento da defesa civil em regiões atingidas por desastres naturais, as mudanças na regra sobre mototáxi e a redução no prazo para incluir processos em programas do INSS. O assunto Jorge Messias não foi mencionado na reunião de hoje, Rodrigo. A indicação do AGU para o STF, como se sabe, que foi barrada pelo Alcolumbre, foi o estopim desse rompimento entre o Lula e o presidente do Senado. Mas é bom reforçar aqui que aliados do Alcolumbre continuam achando que não tem clima no Senado para votar um nome que já foi rejeitado antes pelo plenário, Rodrigo. É incrível, né? Nada que não interessasse ao Alcolumbre entrou na conversa. Então, o assunto Jorge Messias, como a Laura trouxe aí, ignorado. A votação do fim da escala 6x1, que é central para o Lula, o Alcolumbre, não, só depois da eleição, porque ele está cumprindo o papel de defensor dos empresários que não querem o fim da escala 6x1. O Lula, de qualquer maneira, vai trazer isso para debate durante a campanha eleitoral. Nessa reaproximação entre Lula e Alcolumbre, é necessário também prestar atenção no que o Alcolumbre, senador pelo Amapá, vislumbra ganhar em troca, se ele facilitar um pouco a vida do Lula no Congresso. Há uma expectativa entre os atuais chefes do Congresso, e aí eu estou falando do Alcolumbre e também do Hugo Mota, de que, fazendo acenos a Lula, eles garantem apoio do presidente, se ele for reeleito, para que tanto o Mota quanto o Alcolumbre sejam reconduzidos à presidência da Câmara e do Senado. Então, apoiam Lula, né? Flexibilizam um pouco aí as críticas. No caso do Hugo Mota, até vai apoiar mesmo na eleição, porque na Paraíba, né, ele precisa do Lula para se eleger deputado. E daí, em troca, o Lula faria o acordo de mantê-los na presidência da Câmara e do Senado. Eu não sei se vale a pena, hein, porque os dois, sempre que puderam, traíram o governo. Vamos acompanhar isso um pouco mais adiante. Pessoal, o Centrão
não quer aliança com o Flávio, finge que está odiando o Flávio. Mas será que é assim mesmo? Porque o Centrão, apesar do nome, em geral é direitão, como a gente sabe. Até porque o centro político no Brasil praticamente desapareceu. Alguns personagens que eram de centro mesmo estão com o Lula. Então quando a gente fala Centrão, que ia ficar com o Flávio, mas ficou neutro, na verdade é o direitão. Mas quando a gente vai olhar os palanques nos estados, e o jornal O Globo fez esse balanço, aí a gente percebe que em muito mais estados, os partidos do Centrão fecharam com o Flávio. Porque a direção nacional do União Brasil, do Republicanos e do Progressistas liberou, né? Não vai apoiar nenhum nem outro. Mas nos estados podem fazer as alianças. E aí tem muito mais apoio para o Flávio do que para o Lula. A Laura vai trazer esse balanço para a gente. Por favor, Laura, como é que ficou? O saldo eleitoral do Centrão tá mais favorável para o Flávio, mas o Lula não fica muito atrás não, o que é até surpreendente, né, Rodrigo? Segundo esse levantamento feito pelo jornal o Globo, 16 diretórios regionais desses partidos que a gente falou, né, o Progressistas, o União Brasil e o Republicanos, eles firmaram acordos locais com o Flávio, enquanto 9 estão fechados com o Lula, então 16-9 aí. Só das lideranças, das alianças entre Flávio e a Federação União PP, são 9 estados. Então a lista inclui, por exemplo, o Distrito Federal, onde a chapa da governadora Celina Leão, do PP, vai contar com a Michele Bolsonaro e a Bia Kicis como candidatas ao Senado pelo Partido Liberal. Já o Republicanos vai estar com o Flávio em 7 estados. O exemplo mais clássico, é claro, é o de São Paulo, onde o Tarcísio de Freitas, que é o candidato submisso aí da família Bolsonaro, vai tentar a reeleição pelo Republicanos. Do outro lado, a Federação União PP apoia o Lula em 4 estados: Sergipe, Paraíba, Amapá e Pará. E o Republicanos defende a candidatura do petista em mais 5 estados: Pernambuco, Ceará, Paraíba, Amapá e Piauí, uma predominância bastante grande aí do Nordeste, né, Rodrigo? Exatamente. Então, por isso que eles liberaram, né, não firmaram uma aliança nacional para permitir que os diretórios, por exemplo, no Nordeste, em alguns estados do Norte, como no Pará, pudessem fechar aliança com o Lula e com os candidatos do Lula nesses estados. Ficou assim, um Centrão dividido, pendendo um pouquinho mais para o Flávio, mas sem muita empolgação. E o principal, ao não fazer aliança nacionalmente com o Flávio, deixaram o candidato do PL com menos tempo na televisão e no rádio, no horário político que vai começar no fim de agosto. Pessoal, olha esse título que aparece na capa deste livro, que nós vamos colocar aqui no telão. Dá uma olhada nisso aqui. Eu disse não. Uma trincheira antigolpista. Aí você fica pensando, será que é algum revolucionário, alguém de esquerda? Né? É um título que você quer saber logo quem é que escreveu isso, né? Parece título que a gente até lançaria aqui no ICL. Mas não é não, hein? Esse livro foi escrito por um militar. É o ex-comandante da Força Aérea Brasileira, o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Lembram como ele foi fundamental ali no momento da tentativa de golpe dos 3 chefes de armas, né, Exército, Aeronáutica e Marinha? O Batista Júnior foi o mais enfático ao dizer assim: não vou para o golpe. Não adianta insistir, Bolsonaro. Não conte comigo para o golpe. Do lado do Exército houve divisão, mas no final também o Exército não foi para o golpe. A Marinha que apoiou, né? E o Batista Júnior resolveu escrever, colocar num livro as memórias dele. É importante, é um registro histórico. Os depoimentos dele foram fundamentais no julgamento dos militares golpistas que seguem na cadeia. Vamos relembrar que além do Jair Bolsonaro, que está em domiciliar, você tem o Braga Neto, General Heleno, o ex-comandante da Marinha, o General Paulo Sérgio. Pela primeira vez na história brasileira, os civis colocaram na cadeia militares de alta patente por tentativa de golpe. E a participação do Batista Júnior, não estou querendo aqui fazer dele um herói, não. Mas é importante e acho que é um documento. Estou até curioso para ler também esse livro, conhecer os detalhes, muitos deles já relatados, inclusive, em depoimentos para a polícia e para o Supremo que julgou esse caso. Pessoal, falando em golpista, você que não quer perder a eleição, sabe como evitar isso? Fazer uma boa campanha, convencer os eleitores? Não. O Trump tem outra resposta. Para perder a eleição, se você quer evitar perder, declare estado de emergência e faça uma intervenção.
Gente, o presidente dos Estados Unidos, que pensa que é imperador do mundo, voltou a dar pistas sobre seus planos antidemocráticos caso perca as eleições legislativas que acontecem agora, praticamente junto com as eleições aqui do Brasil, só que lá são eleições para o Congresso. Ele deu uma entrevista e afirmou que não descarta a ideia de declarar estado de emergência. O plano seria simples: ampliar a atuação com esse estado de emergência, a atuação do governo federal durante o processo de apuração. Se ele sentir que a apuração vai dar vitória para o outro lado, ele declara estado de emergência, assume o controle e pode embaralhar as cartas. Laura, aí seria o golpismo aberto dentro dos Estados Unidos, né? Rodrigo, mas não me surpreende, né? No caso da América Latina, esse regime Trump deixa todas as sugestões a mando do secretário de Estado norte-americano, o Marco Rubio, que é aliado da família Bolsonaro. Vale lembrar que ontem o departamento dele publicou um vídeo dizendo que o domínio dos Estados Unidos em toda a América nunca mais vai ser questionado. O post reforçou essa convicção da equipe do presidente Lula, que avalia que nunca ficou tão claro que o Marco Rubio quer evitar a reeleição do petista. Eles compararam, inclusive, a ala ideológica do Marco Rubio aos pinguins do Madagascar pilotando aquele Air Force One, em referência ao desenho animado em que os personagens aparecem comandando um avião de forma atrapalhada, tentando menosprezar também, né, um pouco essas coisas que o Marco Rubio tem dito. E sobre o vídeo, os assessores do Lula, eles afirmam que o Rubio deixou explícito a ideia de implantar uma espécie de diplomacia de quintal, tratando a América do Sul como quase uma extensão dos Estados Unidos. E a cereja do bolo desse plano seria, claro, o Brasil. Pois é, Laura. E aí houve resposta aqui de autoridades ligadas ao governo Lula. O Celso Amorim, chefe da assessoria especial da presidência para assuntos internacionais, se manifestou sobre esse vídeo. Numa audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Congresso, Amorim comentou o assunto. Vamos ver. O presidente Lula tem sido firme em reiterar que não aceitaremos que medidas unilaterais sejam utilizadas como pretexto para relativizar a soberania nacional ou impor constrangimentos econômicos ao nosso país. E quem tiver visto o vídeo que foi divulgado ontem pelo Departamento de Estado e lido pelo embaixador dos Estados Unidos no Panamá, verá que o que se quer fazer justamente é relativizar a soberania dos países latino-americanos em geral, inclusive, naturalmente, o Brasil. Não é mencionado especificamente, mas é assim. Ele diz que o Brasil, claro, é alvo desse movimento da equipe do Marco Rubio. O Celso Amorim, nessa mesma audiência, falou sobre o caso do embaixador indicado por Trump para assumir o cargo aqui no Brasil. Amorim afirmou que os Estados Unidos agiram de forma bizarra ao anunciar e dar andamento à indicação de Daniel Pérez fora das regras diplomáticas. Vamos ver o que disse o Amorim sobre isso também. E o que aconteceu bizarramente nesse caso é que os Estados Unidos não seguiram de maneira nenhuma. Primeiro eles deram publicidade antes da concessão do agremã. E talvez o mais grave, eles prosseguiram com o processo dentro do Senado americano, sem ter o agremã brasileiro. Isso é um comportamento totalmente contrário às regras internacionais. E é curioso também, porque eu acho que essas coisas não podem ser vistas em abstrato. Isso não aconteceu assim por acaso. Os Estados Unidos ficaram mais de 1 ano e meio sem embaixador aqui. Quer dizer, logo que saiu o governo Biden, a embaixadora saiu, e ele ficou 1 ano e meio. Quer dizer, o Brasil parecia que não tinha importância, ficava aqui um encarregado de negócio. De repente, na proximidade das eleições, às pressas, sem o nosso consentimento, quis acreditar um outro embaixador. Muito importante isso que o Amorim lembrou, né? Estados Unidos ficaram 1 ano e meio sem embaixador. Aí, faltando 2 meses para a eleição, eles resolveram correr e nomear como embaixador esse Daniel Pérez, que é um homem de extrema direita. Hoje de manhã no N1, o Motorim, né, que é novo comentarista aqui do ICL, fez um comentário sobre os 4 cavaleiros do apocalipse trampista. E um deles é esse Pérez aí, ultradireitista, nomeado para interferir nas eleições do Brasil. Está dada a resposta pelo Celso Amorim. Pessoal, vamos trocar de assunto aqui, mas é um tema bastante importante. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, determinou hoje que o Discord, uma rede social,
suspenda as transmissões ao vivo que são autorizadas atualmente na sua plataforma. A empresa vai ter 3 dias úteis para cumprir essa decisão. As lives e outros recursos semelhantes de transmissão e compartilhamento de vídeos vão permanecer suspensos até que a empresa comprove que está tomando alguma medida efetiva para proteger crianças e adolescentes no Discord. A iniciativa ocorre depois que a primeira-dama Janja defendeu publicamente a retirada do Discord do ar. Semanas atrás, 5 adolescentes e um homem adulto foram apreendidos, ou presos, no caso do adulto, por induzir uma menina de 13 anos ao suicídio durante uma transmissão no Discord. As cenas foram transmitidas ao vivo pela rede. Vamos para o caso das delações no INSS. No caso do INSS, elas estão emperradas. As investigações das fraudes mantêm 4 propostas de colaboração na gaveta. Ou seja, não foram nem rejeitadas nem homologadas pela Polícia Federal e pela PGR. Mas não é o caso do Vorcaro, não, né? É o caso do INSS. É isso, Laura? Explica pra gente, por favor. Rodrigo, a gente está falando aí no caso do INSS e é muita gente querendo falar e pouca gente querendo ouvir, né, Rodrigo? Porque estão empacadas e à espera de uma definição as colaborações do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Oliveira, do ex-diretor de benefícios do Instituto, o André Fidelis, os dois estão presos, e também do filho do André, o advogado Eric Douglas Fidelis, que está em prisão domiciliar. Além dessas 3 propostas, também tem mais uma que está na gaveta, do lobista Maurício Camisotti. A delação dele chegou a ser apresentada para a PGR em fevereiro, mas desde então, depois ela foi retirada e refeita, justamente porque o Ministério Público ainda não tinha participado aí da negociação. Por fim, esse impasse no escândalo do INSS contrasta com o avanço da Operação Sem Desconto, que mirou o senador Weverton Rocha, do PDT, e também o advogado Willer Tomás na semana passada. Além disso, também foram abertos vários inquéritos contra o Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do presidente Lula, no STF, a pedido da Polícia Federal, Rodrigo. Que dá a impressão que a única coisa que anda rápido ali no Supremo e na Polícia Federal relacionada a esse caso são investigações relacionadas ao filho do presidente Lula, que a imprensa chama de Lulinha, mas que ninguém chama de Lulinha. É só para dar o carimbo, né, e para trazer confusão aí na véspera da eleição. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão e devolução do pagamento dos chamados penduricalhos para diversos tribunais de justiça do Brasil, ou seja, um monte de juiz ganhando acima do teto. Moraes ressaltou que as cortes continuam realizando pagamento de verbas exorbitantes, disse o Xandão, né? Apesar de regras fixadas pelo STF que proíbem isso. Foram obrigados a bloquear as transferências os seguintes tribunais de justiça: Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e Distrito Federal. Alexandre de Moraes foi seguido nessa decisão pelos ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. As decisões citam casos, olha só, gente, de alguns magistrados que lá nos tribunais, nos estados, aí nesses estados que eu citei, receberam mais de R$500 mil num único mês. 10 vezes quase o teto constitucional. É um completo absurdo. O STF proibiu e os tribunais continuam fazendo. Agora veio a ordem para bloquear os pagamentos. Muito bem, é uma boa decisão do Supremo Tribunal Federal. Laura Couto, obrigado aqui pela parceria mais uma vez. Tem a nossa enquete aí, o resultado? Sim, Rodrigo, olha só, no começo do programa a gente perguntou na enquete do YouTube por que o Flávio Bolsonaro deu a informação errada no currículo, né? No caso, ele mentiu que ele tem uma pós-graduação na FRJ. E o resultado aqui com mais votos foi que ele está acostumado a mentir com 84% dos votos, Rodrigo. É isso, está acostumado, mente que nem sente, né? Não tem essa expressão? Mente que nem sente. Olha aí, está acostumado a mentir 84%. Valeu, obrigado, Laura. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã no ICL Urgente. Daqui a pouco começa o N2, mas antes eu quero mais uma vez fazer aqui a chamada para você acompanhar a aula magna do professor Castro Rocha, que vai mostrar como é que a extrema-direita transforma política em negócio. Siga o dinheiro. Os estadunidenses falam follow the money, né? Siga o dinheiro para você encontrar o caminho das falcatruas. O professor vai dar esta aula amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, professor Castro Rocha, mostrando esses mecanismos usados em campanhas, durante os mandatos parlamentares e até depois que perdem a eleição. O Bolsonaro mesmo andou pedindo Pix depois que perdeu para o Lula, né? Como é que você participa? Você se inscreve aqui em iclurgente.com.br, põe o seu nome e aí a nossa equipe vai te avisar amanhã
Ó, é agora, vai começar a aula do Castro Rocha. Imperdível, gente. Faz a inscrição agora no link que está aqui embaixo, ou então usa o QR Code, que também está aqui na tela. Ó. Pega o seu celular, se você está assistindo na televisão, ou numa tela grande, e faz aqui a conexão pelo QR Code e se inscreve. É isso aí. Vamos agora para o N2, eu vou ao lado da Gabi Varela e do Chico Sá, seguir com as notícias aqui, a análise das notícias no Brasil e no mundo. Valeu, gente. Obrigado. É amanhã, turma, a aula do professor Castro Rocha sobre a origem do dinheiro da extrema-direita no Brasil. E o tamanho do lucro que esse grande negócio, sim, porque é um grande negócio, dá para essa turma. Vocês não podem perder essa aula. É realmente inacreditável o que vai ser mostrado. Se vocês já estão inscritos, amanhã vai chegar o link para vocês poderem clicar e assistir a aula. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem! Eu desafiei, vem aqui para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito, a morte vai me encontrar lutando. A gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.